Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. De volta, terça-feira, mais um caso clínico para nós fazermos, para trazer esse raciocínio clínico, tá? E buscarmos o melhor resultado para o nosso paciente, tratando as emoções desses pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico sobre dor torácica, dor cervical e ansiedade, tá? Então qualquer dúvida aí vocês vão mandando aí e eu vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo. Café com acupuntura, dor torácica, cervical, torácica e ansiedade. Show de bola! Sejam todos muito bem-vindos! Esse final de semana viemos da imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional presencial em São Paulo e foi loucura. Quem foi, viu. Foi incrível, tá, pessoal? Volto muito grato aí por tudo que aconteceu, tá? Foi simplesmente fantástico, tá? Cada reverberação, cada evolução, transformação que aconteceu foi muito válido. Beleza, pessoal? E lembrando que quem quer entender mais sobre essas dessensibilizações, essas questões de tratamento profundo das emoções, reverberações, Semana da Acupuntura Emocional é online, é gratuito e começa a semana que vem, segunda, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite. Basta você ir no link da minha bio e fazer a sua inscrição, tá? Quem assiste essas aulas, com certeza muda um pouquinho ali a forma de ver e avaliar o seu paciente. Então, por isso que esse é um convite meu para um evento online gratuito para que você possa também ter uma visão mais ampla do seu paciente. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos juntos. Olha só, Flaviana de Goiânia, maravilha, conterrânea, sejam bem-vindos. Roberta estava lá na imersão presencial, está aqui conosco também. Elis, maravilha, Yolanda, Luciana, André Almeida, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos falar sobre caso clínico. Paciente, homem, 25 anos de idade, tá? Formado em medicina, extremamente ansioso, faz plantões noturnos. Tá? Então, olha só, já vamos trazendo aqui tudo isso aqui para nós falarmos mais a respeito da fisiologia energética desse caso. Então, homem, 25 anos de idade, formado em medicina, né, extremamente ansioso, faz plantões noturnos. Então, alguns pontos importantes que nós precisamos levar em consideração aqui, tá? Ansiedade e plantões noturnos. Se o seu paciente já faz plantão noturno, então você já sabe que ele tem um processo de alteração do ciclo circadiano. Ele inverte o ciclo circadiano dele. À noite, quando é mais yin, que precisa trazer o repouso, que precisa trazer a regeneração, ele está em atividade, está em plantão. E durante o dia, quando é para trazer energia yang, ter cortisol para a atividade, ele muitas vezes está dormindo para trazer o descanso. Então ele inverte o ciclo circadiano. E a inversão do ciclo circadiano é um ponto extremamente importante para quê? Para nós entendermos que, literalmente, a limpeza emocional desse paciente não acontece da forma mais efetiva. Ela pode acontecer em algum nível, mas não da forma mais efetiva, tá? Então, o paciente já traz essa questão que ele é extremamente ansioso, tá? Isso acaba gerando o quê? Um tique nervoso no olho. Sabe aquele tique nervoso no olho? Então, o tique geralmente vem do desequilíbrio da Terra. Olha só, é a madeira e o fogo interferindo na terra, tá? E atinge o olho, então a terra também está interferindo diretamente na madeira, né? O olho é nutrido pelo elemento madeira, tá? Tá com excesso de peso, olha só, excesso de peso, tá? Então isso aqui também vem por conta dessa alteração do ciclo circadiano, né? Se o ciclo circadiano não está fazendo toda a regeneração tecidual, a regeneração energética, a regeneração emocional, isso pode interferir no excesso de peso, no metabolismo desse paciente. E ele já fala que ele é ansioso, então pode ter uma luta e fuga ali no excesso de comida,
nos alimentos, né, por conta dessa ansiedade, acaba ganhando mais peso. Tá? É um paciente que apresenta desidrose. Tá? E a desidrose é uma alteração da fisiologia energética do metal, em especial do intestino grosso. E ele fala que piora com a ansiedade, né? Então, olha só, a ansiedade interferindo na desidrose dele. Isso aqui, gente, é muito importante porque muitas vezes quando nós vamos estudar sobre fisiologia energética, nós estudamos, né, cada um dos elementos separadamente. Né? Mas o paciente, quando ele chega pra gente, ele chega de uma forma muito mais complexa. Por isso que nós precisamos estar atentos aos detalhes dentro dessa fisiologia energética, comparando com a anamnese. Porque olha só, na pouca conversa, né, da anamnese, nós já vimos que ele tem muita interação da madeira, do fogo e da terra, ambos interferindo ali, né, todos interferindo um no outro, e também do fogo interferindo no metal, com sintomatologia. Tá? Então isso é importante nós sabermos e estarmos muito atentos. E aí esse paciente então, né, apresenta uma dor na coluna, tá? Em especial na cervical e na torácica. Cervical e na torácica. Tá? A coluna inteira ela é nutrida pelo elemento água. Tá? E aí ele até relata, né, porque ele faz plantões noturnos, trabalha na ambulância, então ele fala, é a postura de ficar sentado. Mas todo mundo que trabalha na ambulância sente esse tipo de dor cervical e torácica? Ponto importante. Tá? Então, a postura, com certeza, pode interferir, né, ficar muito tempo sentado, numa postura muito confortável, então isso pode gerar, né, uma alteração sim, mas não é a máxima capacidade de gerar essa dor torácica e essa dor lombar, senão todo mundo que trabalhasse na ambulância, todo mundo tinha que ter essa mesma dor cervical e torácica. Tá? Então, nós precisamos entender que ele tem um local de menor resistência já na região cervical e na região torácica. Tá? Então, precisamos entender todo esse processo. A dor na região torácica dele é entre as escápulas, né, e a dor na cervical. Perfeito? Então olha só que ele já tem um movimento comprometido nos 5 elementos. Tá? Uma alteração da fisiologia energética com sintomatologia nos 5 elementos. E ele relata que os pais brigam muito e ele que tenta acalmar os dois. Né? Então olha só, já tem também uma interferência emocional por trás, que inclusive pode piorar os seus níveis de ansiedade. Tá bom? Então, né, quando a gente fala sobre as dessensibilizações, principalmente a gestacional, né, que interfere diretamente nas emoções que as pessoas carregam desde o período que estava no ventre da nossa mãe, tá? Então, pode ser que ele carregue algumas cicatrizes emocionais que favorecem essa piora na dor cervical e na dor torácica, que piora o quadro de ansiedade, tá? Que tem todo esse processo que facilita ele também a ganhar peso. Tá, pessoal? Isso é muito importante. E é por isso que muitas vezes nós fazemos as dessensibilizações, principalmente a gestacional, e o paciente, então, ele muda alguns parâmetros, né? A forma como ele pode enfrentar os problemas. Tá? Teve até um depoimento de uma aluna que mandou aqui, se eu não me engano, ontem, ela mandou. Nossa, professor, estava conversando com a paciente e eu estou fazendo em mim as dessensibilizações, estou fazendo nela também. E nós duas conversando lá e nós tivemos a mesma percepção. Parece que nós somos outra pessoa, porque nós enfrentamos o mundo com um novo olhar. Tá? Então essa é a intenção mesmo das dessensibilizações. Tá? É gerar um autoconhecimento, gerar um autocontrole emocional e isso então promover um processo de inteligência emocional para você lidar com as suas emoções. Perfeito? Show? Maravilha! Então, esse é o nosso caso clínico. Nós percebemos que tem uma alteração em todos esses elementos, o que nos mostra um certo nível de cronicidade. Tá? E como ele traz essa correlação ali com as brigas dos pais também, né, nós podemos já pensar em algo que possa estar vindo desde o período gestacional ou em todo o processo da infância e da juventude dele. Show? Vamos lá? Vamos fazer o diagnóstico de língua? Vocês me ajudem? Vamos lá. Qual que é? Vamos fazer o diagnóstico dessa língua aí. Me ajudam aí nesse processo de avaliação
da língua, primeiro passo que nós fazemos é avaliar a saburra. Essa saburra nesse paciente está presente ou ausente? Se estiver presente, qual é a cor? Saburra presente ou ausente? Saburra presente ou ausente? Perfeito, presente, né? Ela é branca ou amarelada? Amarelada, né? Já tá com a característica de uma coloração mais amarelada. Em especial onde? No triplo aquecedor inferior. Show? No triplo aquecedor inferior. Ponto importante, tá? Vamos deixar isso aqui com um ponto importante aqui. Vou até colocar um ponto importante aqui nela. Saburra amarelada no triplo aquecedor inferior. Show! Segundo fator que nós vamos avaliar na língua é com relação à cor. Qual que é a cor dessa língua? Essa língua, ela tem uma coloração mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Qual que é a coloração dessa língua? Como que vocês avaliam a cor dessa língua? Exatamente, né? Vermelha, em especial na ponta, né? Vermelha, em especial na ponta. Do triplo aquecedor médio para o triplo aquecedor inferior. Certo? Sabe lá onde está tendo essa burra mais amarelada? Vocês conseguem perceber que nessa região ali aparenta estar mais arroxeado? Sim ou não? Arroxeado no triplo aquecedor inferior? Conseguem visualizar isso ou não? Então parece que do meio para a ponta está mais vermelho, do meio para a raiz da língua está mais arroxeado. Show de bola. Vocês são incríveis. Mais arroxeado. Perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar. Vem das alterações de forma. Quais alterações de forma essa língua apresenta? Essa língua apresenta fissura? Essa língua apresenta edemaciado? Denteada? Como que a língua apresenta nessas características? Como que essa língua apresenta nessas características? Enquanto vocês vão avaliando a alteração de forma aí, teve gente que já acelerou o processo aqui. Ó, fala bom dia pro pessoal. Aqui você fica mais à vontade que no presencial. No presencial você estava tão de boa lá, brincando com todo mundo, correndo com todo mundo. Você fez farra lá no presencial? Foi? Dá tchau pro pessoal. Fala, oi pessoal. Tomei banho. Vim aqui aparecer, né? Porque eu tenho que aparecer aqui, senão... É? Ah, o urso. Tem um urso na sua camisa? É? Manda um beijo pro pessoal. Fala, oi pessoal. Eu vim aqui aparecer, porque se eu não aparecer, não sou eu. Tá bom? Dá tchau. Fala, tchau pessoal. Não, mais tarde. Pronto, vamos voltar aqui, né? Depois dessa criança aparecer aqui. Gente, ele fez tanta farra lá no presencial. Brincou com todo mundo. Tava hiper à vontade. Hiper à vontade. Maravilha. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com ele, tá? Então, de alteração de forma. Tem uma fissura? Perfeito! Fissura no triplo aquecedor inferior. Né? Fissura no triplo aquecedor inferior. Parece que ela vai vir formando essa fissura até a ponta. Tá? Mas não tem ainda. Mas parece que ela está caminhando ali. Show? Perfeito. Está edemaciada? Ela aparentemente não é aquele edema que pega nas laterais da língua. Mas ela tem um edema, tanto é que ela gera alterações de forma na lateral. Então, ela tem um certo edema, não é o que chama mais atenção, mas ela não tem a marca de dentição, mas ela tem alteração de forma nas laterais. Perfeito? Tem alteração de forma nas laterais. Show? Maravilha! E o último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade. Essa língua ela é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca?
Ela tem brilho de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? Ó, ela é mais seca da metade para o final e mais úmida na ponta. Perfeito? Exatamente. Seca no triplo aquecedor inferior e úmida na ponta. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Tá? Chegamos em algumas características importantíssimas da avaliação do diagnóstico desse paciente. Vamos lá? Ó, saburra amarela, calor onde? No triplo aquecedor inferior. No triplo aquecedor inferior. Certo? Vermelha na ponta, calor no coração. Vou fazer um coração. Opa, o coração ficou feio. Deixa eu arrumar esse coração aqui. Calor no coração. Arroxeada no triplo aquecedor inferior. Então tem uma estagnação de Ti. Ou de Ti não, que é arroxeada de sangue, né? De sangue, Xue, no triplo aquecedor inferior. Tem uma fissura. Então tem uma deficiência de Yin Ti dos rins e do baço. Tem edema. Então tem estagnação de Ti, do baço, do fígado e da vesícula biliar. Se ela está seca, tá? Se ela está seca, ela tem um calor no triplo aquecedor inferior. E se ela está úmida, ela tem uma deficiência de energia Yang Ti, em especial do pulmão. Olha só que interessante. Uma pergunta boa aqui, ó. Devo tirar a foto da língua pela manhã? Não necessariamente, você pode tirar a qualquer momento. Tá? A língua ela vai ter essa alteração por conta, né, dos seus desequilíbrios energéticos. Então, independente do horário, né, você pode tirar a foto. O que você vai levar em consideração é as alterações que possam estar correlacionadas com esse horário. Ah, tirou a foto pela manhã depois de tomar café? Ah, tirou a foto depois do almoço? Ah, tirou a foto à tarde, mas tomou açaí? Então, algumas características desse tipo que nós vamos levar em consideração. Tá? Perfeito. Então vamos lá. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que tinha um ponto importante aqui nessa borra amarela? Então esse paciente tem uma certa quantidade de calor ali nos rins. Esse calor também está no fogo, lá no coração, porque a ponta está vermelha. Tá? Tem estagnação de sangue. Em especial, essa estagnação de sangue está onde? Também no triplo aquecedor inferior. Certo? Tem deficiência de Yin. Deficiência de Yin do baço. Mas também tem deficiência de Yin do fígado. Esse paciente está com estagnação. Justifica o ganho de peso dele? Justifica. E essa estagnação também é do fígado e da vesícula biliar, porque tem alteração de forma lá nas laterais. Tá? Tem calor no triplo aquecedor inferior? De novo, calor no triplo aquecedor inferior. E uma deficiência de energia Yang Ti do pulmão. Olha só que interessante. Esse paciente é um paciente, então, que tem dor torácica e cervical e muita ansiedade. Tá? Olha a quantidade de calor que ele tem, mostrando na língua através da saburra amarela no triplo aquecedor inferior, da vermelhidão na ponta e da secura no triplo aquecedor inferior. 3 pontos importantes no diagnóstico da língua mostrando calor. Justifica essa ansiedade? Então, esse excesso de energia Yang gerando calor está consumindo a água. Está consumindo tanto a água que já mostra calor nos rins, secando os líquidos. Se seca os líquidos, começa a gerar deficiência de Yin. Por quê? Porque está tendo muito excesso de Yang e o Yang acaba consumindo Yin. E quando nós temos muito calor consumindo Yin, consome também o sangue, gerando estagnação. Está arroxeado lá no triplo aquecedor inferior. Tudo isso aqui nos mostra uma característica de desgaste da essência. Uma pessoa que inverte o ciclo circadiano, com os plantões noturnos, ela consome a essência? Consome.
E olha só que interessante, esse paciente tem 25 anos de idade. Você acha que esse paciente é um paciente que vai conseguir fazer esses plantões por longos períodos na vida dele? Não. Nesse momento, às vezes, pode ser necessário, tá? No início da carreira, ele precisa, né, fazer esses plantões, mas esse paciente não vai conseguir fazer esses plantões durante um longo período da carreira dele. Ele vai precisar escolher, né, um ambiente de trabalho mais equilibrado para ele. Porque ele tem 25 anos e ele já tem muita ansiedade, ele já tem muita alteração de dor cervical e torácica, já está começando a ganhar mais peso. Show? Estão pegando isso aí? Perfeito. E aí ele também já tem a desidrose, que piora com o calor. Então tem tanto calor na água e no fogo que consome o metal, gerando então o processo de desidrose, gerando o processo de deficiência de Yang-Qi. Por quê? Porque a energia Yang está indo tudo para onde? Para a mente. E se tem muito fogo, ele acaba comendo mais, tendo uma compulsão alimentar. Para quê? Para aumentar o peso, para estabilizar. A energia Yang, se ela sobe muito para a mente, ela começa a esvairir. E se ela vai se esvairindo, ela vai gerando perda da essência, né? Então, vai perdendo essência. E quando perde essência, o organismo precisa trazer para o centro. O que ele faz? Consome água e também traz o Yin para trazer para o centro. Perfeito? Estão conseguindo pegar aí? Então, olha só que interessante. O paciente chega, então, com um quadro de dor cervical e torácica, com muita ansiedade. Tá? Isso aqui é a sintomatologia, a queixa principal dele, mas isso aqui acontece por conta de quê? De muito calor que está gerando um consumo da essência, tá? Gerando muita estagnação e acaba consumindo a essência. Consome a essência. Certo? Então olha só, que interessante. Nós temos aqui um excesso de fogo que consome a madeira, gera muita terra, gera uma estagnação de Qi e de sangue, essa estagnação já chega na água consumindo a essência. Tá? Perfeito. Então, de onde vem tudo isso aqui? De onde vem isso tudo aqui? Vem da ansiedade, que acaba gerando o quê? Insegurança e medo. E de onde vem a ansiedade, a insegurança e medo? Vem da constituição física dele. É o formato do corpo físico dele que foi premoldado pelas suas emoções que ele vivencia desde o período que estava no ventre da mãe dele. Por isso que tratar a dessensibilização da constituição física é o ponto fundamental para você ter os melhores resultados. Show? Pegaram aí? Maravilha! E como nós vamos tratar esse paciente então? Nós podemos tratar com craniopuntura de Yamamoto nos pontos A e E, né, que pega cervical e torácica. Você pode usar eletroestimulação, eletroacupuntura nos pontos locais ali entre as escápulas. E você pode fazer então a dessensibilização da água para melhorar então a nutrição de toda a coluna, a dessensibilização da terra para diminuir a tensão muscular por conta de toda essa estagnação que esse paciente tem, e a dessensibilização do fogo para diminuir a ansiedade e o excesso de calor. Tá? O ponto de desequilíbrio dele vai bater com a sintomatologia. Então o calor a gente vai fazer com a dessensibilização do fogo, a estagnação com a dessensibilização da terra e a dessensibilização da água para melhorar a qualidade da energia ancestral. Que também bate com as questões emocionais. Dessensibilização do fogo para tratar a ansiedade, dessensibilização da água para melhorar a insegurança e medo. Então tudo isso aqui você vai fazendo e o paciente vai gerando um autoconhecimento, um autocontrole emocional, vai reequilibrando os seus órgãos e as suas vísceras através de um reequilíbrio energético e também gerando um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções.
Então esse equilíbrio energético e emocional leva a um equilíbrio físico, tá? E aí nós vamos fazer, né, tudo isso para melhorar o ciclo circadiano dele. Mesmo ele fazendo plantões noturnos, nós precisamos dar uma melhora na qualidade de vida desse paciente. Então, melhorar a alimentação desse paciente é um ponto importante. Promover a atividade física também é um ponto muito importante. Por quê? Porque a limpeza das emoções acontece através do sono. Tá? E se não está tendo o ciclo circadiano para trazer uma boa qualidade do sono, nós precisamos potencializar isso através da atividade física e da alimentação. Show? E aí, então, fazer a avaliação da constituição física para fazer a dessensibilização da constituição física, que é parte do tratamento da raiz do problema, onde é o gatilho que gera todo esse disparo para esses desequilíbrios energéticos e emocionais que chega no físico. Tá? E em qualquer momento do tratamento, você vai fazer a dessensibilização gestacional para limpar as emoções que esse paciente carrega desde o período que estava no ventre da mãe dele. Tá? Porque ele é um paciente de 25 anos de idade que já está com um alto consumo da essência, que vem, né, dessa carga genética e emocional que ele recebeu dos pais. E nada de errado com isso. Tá? Todos nós temos essa carga, mas nele já está demonstrando através de desequilíbrios energéticos na língua. Show? Perfeito? E ainda mais que ele tem essa correlação ali de ser um intermediador das brigas dos pais. Tá? Por isso que é muito importante fazer a dessensibilização gestacional. Perfeito? Show? Esse caso clínico ajudou você de alguma forma? Se ajudou você no raciocínio clínico, mande a cabecinha saindo fumaça aí, deixa eu entender. Deixa eu entender esse processo. Maravilha. Pessoal, então alguns recados importantes. Toda terça e quinta-feira eu faço discussões de casos clínicos aqui no meu Instagram, no Café com Acupuntura. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, essa análise aqui para vocês, também me mande no direct, tá? A foto da língua e a anamnese que eu trago aqui pra gente fazer. Tá? E se você quiser aprender mais sobre essas dessensibilizações, como você pode ter resultados surpreendentes com seus pacientes, tá? Resultados incríveis que vão transformar a sua vida, né? E a vida do seu paciente, né? Eu falo que o curso de acupuntura na inteligência emocional começa com a transformação pessoal, porque você vai acabar fazendo todas essas dessensibilizações em você para depois levar isso para os seus pacientes. Então, se você tem interesse em aprender mais, eu vou fazer um evento online gratuito chamado Semana da Acupuntura Emocional. Tá? Nessa semana eu te ensino o que ninguém te ensina a respeito do tratamento das emoções. Então, vai lá, faça a sua inscrição na Semana da Acupuntura Emocional, convide todos os seus colegas acupunturistas para que eles também possam ter essa visão de como as emoções podem interferir diretamente nas questões físicas e energéticas dos seus pacientes e como você pode tratar isso de maneira mais profunda. Tá? E faça sua inscrição e nos vemos na segunda, na quarta e na quinta-feira às 8 horas da noite nesse evento. Último evento online e gratuito desse ano, tá? A respeito da acupuntura emocional. Então, vai lá, faça sua inscrição. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Basta você se comprometer e assistir. Esse evento vai ter certificado, vai ter material em PDF e durante as aulas eu explico como você vai fazer para pegar todo esse processo, tá bom? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Se você ainda não se inscreveu no canal do Acupunturista no Telegram ou no canal do Acupunturista no YouTube, os links estão na minha bio. Vai lá, faça sua inscrição, tá? Nos dá essa força aí também nesses canais de comunicação aí, que eu posto vídeos diariamente aí para vocês também. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Tenham todos um excelente dia. Vou correr para os meus atendimentos e qualquer dúvida, estou sempre por aqui. Flaviane, o curso é maravilhoso. A Roberta, gratidão pela didática, facilita muito o raciocínio. Maravilha, vocês são incríveis, tá? Eu tenho os melhores alunos do mundo e posso provar isso. Um grande abraço para vocês, um excelente dia e até mais. Até quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Aliás, amanhã terei também às 8 horas da manhã um podcast Melhores Alunos. Vai ser incrível, tá? Então assista também, que vale a pena você ver como você pode transformar os seus atendimentos, as suas sessões de acupuntura em sessões surpreendentes. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.